Muito bem. Por que Jesus, no Sermão do Monte, de repente ele entra no assunto ansiedade? E o que ele diz sobre ansiedade? O que ela é? E o que ele nos ensina a respeito de como vencê-la? De como lidar com a ansiedade? São essas perguntas que nós desejamos responder para você nesta manhã. E nós vamos fazer isso juntos. Primeiramente, por que Jesus entra neste assunto ansiedade? Porque é exatamente pelo motivo que Jesus entra, que nós também nos deixamos sucumbir pelo sentimento de ansiedade. Jesus vem pregando e falando com aquela multidão que o ouvia, e conosco também, através do registro que foi feito. E depois que Jesus nos ensina a orar e a jejuar, e você pode ver isso nos versos 9, depois no verso 16, Jesus passa a lidar com um inimigo terrível, que nos afasta da oração e do jejum e da consagração a Deus. Que inimigo é esse? É um desejo incontrolável de ajuntar tesouros, de conquistar coisas, de tentar conseguir seguranças para a nossa vida, garantias, nesse tempo agora, e da forma errada, que Jesus vai combater, nesse texto, a partir do verso 19, quando Jesus fala a respeito do perigo de se ajuntar tesouros nessa terra. Ele diz: ao invés disso, vocês deveriam estar buscando ajuntar tesouros no céu, porque nessa terra não há segurança. Este mundo é o mundo das instabilidades. Tudo aqui é instável, tudo aqui é inseguro, tudo aqui é falível. Desculpa, não sei se vazou o áudio para vocês, mas enquanto está todo mundo trancado em casa, alguns não estão. Voltando. E então, Jesus está nos desafiando a olhar e a enxergar a loucura que é você fazer da sua vida uma corrida atrás de tesouros nesta terra, num lugar totalmente instável e inseguro. Em contrapartida, ele disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Mas o argumento de Cristo, ele não para apenas na questão da instabilidade, da insegurança das coisas neste mundo, em contrapartida da estabilidade e segurança das coisas do reino de Deus. Ele diz que há um problema maior ainda. O problema é que estas coisas, fatalmente, elas podem nos levar para as trevas, porque elas vão nos seduzir, elas vão nos atrair, e elas nos levarão a uma situação terrível, que é a situação em que nós passamos a adorar e a servir as coisas, ao invés de servir o Criador. E Jesus mostra que isso, na realidade, é abandonar a luz e abraçar as trevas. E se os nossos olhos estiverem voltados para as coisas deste mundo, os nossos olhos estão andando ou buscando as trevas. E se essas trevas entrarem na nossa alma e no nosso coração, que grandes trevas serão essas? E então ele conclui: ninguém pode servir a dois senhores. E quando você faz da busca por tesouros o grande objetivo da sua vida, você está constituindo um ídolo para o seu coração. E você passará a adorar esse ídolo. E uma vez que este ídolo está ocupando, usurpando um lugar que deveria ser de Deus, isso te leva para as trevas e para as mais profundas trevas. E então, quando isso acontece na nossa vida, e Jesus disse: vocês não têm como servir a dois senhores, porque ou vocês vão agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Ele diz: portanto, e aí inicia o nosso texto dessa manhã: portanto, não andeis ansiosos. Por quê? E por que então Jesus fala sobre a ansiedade? Porque a ansiedade é um caminho perigoso, um caminho terrível, uma grande cilada que nos conduz às trevas, que nos faz trocar Deus por outros senhores, por senhores deste mundo, pelas coisas, pelos tesouros desse mundo. É exatamente a ansiedade que pavimenta essa estrada em direção à idolatria, em direção a uma vida materialista, uma vida consumista e uma vida completamente alienada de Deus. É por isso que Jesus está tratando no Sermão do Monte desta questão da ansiedade. E aqui nós podemos, nesse momento, fazer algumas perguntas para o nosso coração.
algumas perguntas para nós mesmos, não são para as outras pessoas, mas para nós mesmos. O que tem movido os nossos passos todos os dias? O que nos faz levantar todos os dias e ir trabalhar? E o que nos causa preocupação todos os dias? O que nós estamos adorando e por adorar estamos com medo de perder? Estamos no meio dessa crise, estamos sofrendo porque talvez já tenhamos perdido. O que consome o nosso coração? Porque o que consome o meu coração é fatalmente aquilo que eu sirvo. E então, por que nós vamos falar sobre ansiedade nesta manhã? Porque nesses dias de crises e mais crises, que vão desde crises de saúde, passando pelas crises financeiras e crises políticas, vão para crises de relacionamentos. Nesses dias, nós estamos andando num terreno extremamente perigoso e escorregadio, em que nós podemos ceder a um inimigo terrível, que é a ansiedade. E essa nos leva à adoração de um Deus estranho. Talvez das riquezas materiais, recursos, ouro, prata, dinheiro. Talvez uma saúde física, que óbvio deve ser um cuidado de cada um de nós, ter uma boa saúde. Mas o meu corpo não pode ser o meu ídolo. E eu tenho que confiar que a vida em Deus e a vida de Deus é maior do que todas essas coisas. E eu não posso, por medo, deixar que a ansiedade me consuma por dentro. Talvez os meus ídolos são os meus familiares, são as pessoas que eu de fato amo, mas não podem ser os senhores sobre as nossas vidas. E portanto, se você está sofrendo essa crise, como eu estou sofrendo também, como todos nós estamos sofrendo, não deixe que ela piore, se entregando à ansiedade, que vai te levar a um desafio de escolher a quem servir. E é desse desafio que Jesus está tentando nos salvar, quando ele fala sobre ansiedade no texto. Portanto, vamos então ao texto e vamos conferir quais as respostas que Deus vai nos dar. Primeiro, as nossas perguntas a respeito do que é essa tal ansiedade da qual Jesus está falando. Bom, eu acredito que todos nós, pessoalmente, temos uma resposta para o que é ansiedade. Alguém vai tentar filosofar sobre a ansiedade e vai dizer o seguinte: olha, a ansiedade ela é o resultado do medo associado com a insegurança a respeito de algo que amamos, queremos ou não queremos perder de forma alguma. E o resultado disso, a soma desses ingredientes todos, é essa inquietação na alma. É isso que nós chamamos de ansiedade. Ok, tudo isso está correto. Mas eu quero te dar, a partir desse texto aqui, duas respostas que Jesus dá a respeito do que é ansiedade. Então, o primeiro ponto para nós aqui, depois de entender por que Jesus nos trouxe para esse assunto, e por que nós estamos considerando esse assunto hoje, nós temos duas perguntas a responder, e a primeira delas é essa: o que é ansiedade? Vamos ver as duas respostas que Jesus nos dá, a partir do verso 25, quando ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus está implicitamente aqui explicando para nós quando a nós é ansiedade. Por quê? Porque ele escolhe com muitos detalhes, com muita assertividade, como é próprio do nosso Senhor Jesus, que é perfeito. Ele escolhe as palavras para nos trazer esta informação. E quando ele escolhe isso, ele traz para nós uma resposta. E a primeira delas é que a ansiedade é uma terrível distração. Mas você diz assim: pastor, aonde está distração aqui no texto? Infelizmente não está aparecendo aqui, porque os nossos tradutores, eles fizeram escolhas entre as múltiplas palavras que eles poderiam traduzir aqui do grego para a língua portuguesa, para esse termo que ele usou aí como ansiedade. Não andeis ansiosos. Mas na língua grega em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, a palavra que está traduzida aí por ansiedade, ela também pode ser traduzida como distração.
E então eu quero usar esta palavra, que é uma palavra sinônima para ansiedade, talvez você não sabia disso, mas é uma palavra sinônima para trabalhar um pouquinho essa resposta que Jesus nos dá através da ordem. Ele está dando um imperativo, olha, portanto, uma vez que é extremamente arriscado colocar o coração nas coisas, colocar o coração neste mundo, colocar o coração em algum outro lugar que não seja o próprio Deus, porque você vai estar correndo grande risco. Jesus diz, portanto, não andem distraídos. Não vivam distraídos. Essa é a tradução, ou uma das traduções literais para o termo que está aqui. E então eu gostaria de lembrá-los a respeito disso. O que é ansiedade? Ansiedade é uma terrível distração daquilo que é importante para aquilo que é secundário. É uma terrível distração que às vezes acomete a nossa alma e o nosso coração a respeito daquilo que é infinitamente maior, e os nossos olhos são voltados para aquilo que é infinitamente menor. E eu sei que você sabe do que eu estou dizendo, porque muitas vezes, quando nós somos chamados a atenção por alguém, ou quando nós estamos às vezes assistindo um filme que trata de um tema dramático, ou às vezes quando nós estamos passando por uma experiência dramática na nossa vida, não poucas vezes nós concluímos que estamos olhando para o lugar errado. Às vezes nós damos tanta importância para coisas que são secundárias e perdemos de vista as coisas que são mais importantes. Vou dar um exemplo sobre isso. Ano passado, depois daquele primeiro lockdown que nós passamos, logo no início da pandemia, em que todos foram colocados em suas casas, o comércio foi fechado, tudo foi fechado, e nós tivemos que enfrentar aquele primeiro momento, aquela primeira maratona de domicílio, né, de ficar em casa. Depois daquilo, eu ouvi e assisti vários programas em que muitas pessoas, como homens de negócios, diretores de grandes empresas, ou mesmo trabalhadores comuns do dia a dia, que têm 1, 2 jornadas de trabalho, alguns até 3, eles dando um depoimento que quando essa pandemia se instaurou e o medo do desemprego, o medo da crise econômica, o medo de uma porção de coisa, encheu o coração das pessoas, nos deixou angustiados, mas no meio disso tudo, muitos pais descobriram que tinham filhos, muitos esposos descobriram que tinham uma esposa, muitas esposas descobriram que tinham esposo e tinham filhos, porque todo mundo foi trazido para dentro da casa. E quando isso aconteceu, uma descoberta, uma redescoberta da família aconteceu, e muita gente constatou, olha, eu estava colocando a minha atenção, eu estava colocando o foco da minha vida em algo que é menor do que o que eu já tenho, que é a minha família. E na busca por adquirir coisas, por conquistar coisas, eu estava deixando passar a infância dos meus filhos. Vejam, é ou não é uma terrível distração quando nós perdemos a medida das coisas, quando nós perdemos a medida de importância das coisas, e aí nós nos deixamos carregar para o ativismo, para uma série de tarefas, para uma série de coisas que consomem o nosso tempo, e o nosso coração se corrói por dentro, na busca por isso, e nós perdemos aquilo que é mais importante. É por isso que este termo ansiedade aqui pode também ser traduzido por distração, porque é exatamente isso que a ansiedade é uma terrível distração que faz com que a gente troque o melhor pelo pior, que faz com que a gente tire os olhos daquilo que é mais importante e coloque os olhos e dê importância para aquilo que é menos importante. E no caso aqui especificamente, como Jesus está falando do reino de Deus, Ele está falando a respeito daquilo que é a coisa mais importante na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus. Mas a ansiedade, na busca por tesouros, na busca por estabilidade, na busca pelos prazeres desse mundo, ela nos distrai daquilo que é principal na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus, e faz com que a gente ocupe todo o nosso tempo com aquilo que é menos importante, o que fatalmente nos leva para uma vida distante de Deus. E então, em primeiro lugar, a ansiedade é uma terrível distração, é isso que Jesus nos ensina. Mas em segundo lugar, quando Jesus trata esse tema, e Ele trata isso através de vários exemplos que Ele dá, a partir da parte B do verso 25, e caminhando por todos esses exemplos que Ele coloca no verso 26, 27, 28, 29, 30, 31, todos esses versículos fazem comparações, através das quais Jesus vai mostrar que a ansiedade é uma terrível irracionalidade.
Se por um lado é uma terrível distração, porque tira os nossos olhos do que é mais importante e coloca no que é secundário, por outro lado, a ansiedade é uma terrível irracionalidade. E aí é interessante quando Jesus nos ensina isso, porque Ele nos ensina isso, nos chamando a fazer comparações. E nessas comparações nós vamos ver que a ansiedade, essa distração, ela é absolutamente inútil. Por isso que é irracional ficar ansioso, porque é algo completamente inútil. Não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário, vai te atrapalhar. Ou seja, Ele não está me chamando para o comodismo, não está me chamando para a ociosidade, porque os exemplos que Ele vai nos dar são exemplos de trabalhos, mas de trabalhos que são comedidos e que são feitos em plena confiança naquilo que foi o modelo estabelecido por Deus, até por seres que são irracionais, que não pensam. E nesse sentido, ansiedade é uma terrível irracionalidade. Por quê? Porque até os seres irracionais que não pensam instintivamente, eles não se entregam à ansiedade, eles confiam em Deus por instinto. E nós que pensamos, que raciocinamos, nós conseguimos viver pior do que as aves dos céus, do que aqueles seres criados por Deus, que não têm a capacidade de pensar. Vamos observar estes exemplos. Jesus, quando Ele começa esses exemplos, Ele vai usar, no verso 26, o exemplo das aves. E por quê? Porque provavelmente quando Jesus estava falando isso daqui, teve uma revoada de pássaros. A Palestina, a região onde Jesus estava quando Ele pregou esse sermão do monte, próximo ao mar da Galileia, é um lugar onde existe muitos pássaros. O céu é povoado por pássaros e muitas épocas do ano existem essas grandes migrações desses pequenos pássaros, e aquele lugar ali é um lugar onde provavelmente você contemplará o céu riscado de aves quase todos os dias. E então provavelmente Jesus deve ter apontado para o céu e mostrado: olha, vocês estão vendo aquelas aves ali? Olha, estas aves, elas não semeiam, ou seja, elas não são como vocês, que preparam campos e semeiam sementes e preparam e cuidam dessa plantação até que ela possa produzir frutos, e então vocês colham e se alimentem e comercializem esses alimentos. As aves não fazem nada disso. Para elas não tem semeadura, não tem colheita, elas não constroem celeiros para juntar comida, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Vamos lá, Jesus não está dizendo que as aves são preguiçosas, porque se você acompanhar, e hoje em dia com os documentários que nós temos, através de redes como Discovery ou Animal Channel, a gente pode observar coisas fantásticas, porque eles deixam lá uma câmera filmando 24 horas um ser desse daí lá no seu ninho, e você vai ver que as aves não param de trabalhar. Elas saem, a ave vai e busca um raminho, vai juntando aqueles ramos para fazer um ninho. Depois você tem as aves buscando mantimento para os seus filhotes, buscando uma minhoquinha, um bichinho, uma folhinha para os seus filhotes. Depois ela trata de ensinar os filhotes a voar, para que eles deem percurso, deem seguimento à vida e começa ou recomeça o ciclo novamente. Em épocas do ano elas migram de um lugar para outro, elas não param de trabalhar. Então Jesus não está aqui fazendo um tratado a favor da ociosidade, não é isso. Quando nós falamos sobre a ansiedade ser algo irracional, e Jesus usa esse exemplo, Ele está usando o seguinte exemplo: olha, vejam as aves, elas não exageram, elas instintivamente fazem aquilo para o qual elas foram criadas para fazer. E o que acontece com elas em relação a vocês? Veja, se Deus supre e concede provisões de alimento para essas aves ao longo de toda a vida delas, elas que são infinitamente menores do que vocês, se Deus se ocupa com elas, você acha mesmo que Deus não está preocupado, que Deus não está ocupado e que Deus não está cuidando da sua vida, velando pela sua vida? Então Jesus está usando um exemplo do menor para o maior, para nos chamar para aquilo que Ele vai apresentar como a solução para a ansiedade. Mas antes de nós falarmos sobre isso, é importante que eu faça esse movimento que Jesus está me chamando a fazer. Observe seres menores do que vocês, como as aves. O nosso Pai cuida delas. Por que vocês estão ansiosos? É uma irracionalidade ficar ansioso. Vocês que são racionais estão se comportando pior do que os seres irracionais, que instintivamente confiam em Deus, conhecem a Deus, sabem o propósito da sua vida e vivem para isso.
Eles não exageram. O segundo exemplo que ele usa, quando ele sai do âmbito das aves, veja, ele vai fazer uma pergunta no verso 7. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Está dizendo, olha, veja que grande irracionalidade. Se você pudesse transformar a sua vida numa fita métrica, e você pudesse dar 1 metro para cada ano de vida, quando você está lá com 70 anos, você está com 70 metros daquela fita. E então Jesus disse, olha, você não é capaz de acrescentar com a sua preocupação e ansiedade um côvado, 43 centímetros na sua existência. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque a ansiedade não te ajuda a viver mais. Muito pelo contrário, é provado pela medicina que muitas enfermidades que nós temos hoje, elas são consequência da ansiedade. São doenças psicossomáticas, doenças que são provocadas por um estado emocional entristecido, preocupado. Quanta gente, talvez você agora, está sofrendo de dor no estômago, gastrite, nervosa, por causa do quê? Por causa da ansiedade. Quanta gente perdendo a fome por causa da ansiedade, quanta gente comendo demais por causa da ansiedade. Quanta gente deixando de dormir, e a gente sabe que o sono é fundamental para a saúde do nosso corpo. Quanta gente perdendo noites e noites de sono por causa da ansiedade. Tudo isso, Jesus está dizendo, é irracionalidade. Porque por mais ansioso que você fique, você não vai acrescentar nem um segundo para a sua vida. Você não vai acrescentar um côvado na sua existência. Você não vai acrescentar um dia. É irracional. Irmãos, é tão difícil a gente compreender isso na hora em que a gente está inflamado de ansiedade, mas é fundamental que a gente faça. É por isso que Jesus, nesse sermão, que é um dos sermões mais extensos que Jesus pregou, que é o Sermão do Monte, e um dos textos mais extraordinários das Escrituras, Jesus contemplou esse assunto, porque ele disse, olha, quando a gente se apega demais às coisas, quando a gente se confunde na hora de escolher o que é mais importante na nossa vida, nós corremos o risco de entrar nessa terrível distração que é a ansiedade, e a ansiedade não passa de uma coisa absolutamente irracional, terrivelmente irracional, porque faz com que você perca a compreensão do que é a vida, e de quem é o dono da vida, e de quem é o Senhor sobre a nossa vida. Quando ficamos ansiosos, em outras palavras, nós nos esquecemos de Deus, e nós usurpamos o lugar de Deus, tentando por nós mesmos construir ou pavimentar alguns metros a mais na nossa existência. E isso, além de ser idolatria, isso é anticristianismo. Por isso que a ansiedade é tratada na Bíblia como um pecado. Porque nós cristãos, quando praticamos a ansiedade, nós estamos indo na contramão do relacionamento que nós deveríamos ter com Deus. Jesus vai usar mais ainda uma outra comparação. Verso 28, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Agora ele está usando um ser, uma planta, mas diferente dos animais que instintivamente trabalham, voam, fazem alguma coisa. Agora não, ele está falando de algo que não tem um cérebro, não tem nenhum tipo de comunicação, é um ser simples, é uma planta. E quando ele faz essa referência à planta, ele está dizendo o quê? Vejam as ervas que estão lá no campo. Não estou falando das que foram semeadas, não, estou falando daquelas que nascem sozinhas lá. Quem plantou-as, obviamente foi o Criador, Ele as criou. Elas estão lá no campo, elas nascem, e ninguém as valoriza. E a não ser que você passe no momento exato em que elas estão floridas, produzindo suas flores, e você as admire, ou talvez você de relance perceba a beleza delas e dê uma segunda olhada, e depois você segue o seu caminho e não se preocupa com o que vai acontecer com elas. Jesus vai dizer, se essas plantas, que aos nossos olhos são insignificantes, Deus as reveste de tamanha beleza, por que você está ansioso sobre o que você vai vestir? Por que você está ansioso sobre aquilo que você vai
colocar em torno de você como ornamento para a sua existência? O que Jesus está dizendo para aquele povo, agora é um exemplo do maior para o menor. Ele está dizendo, olha, se Deus com maior e espantosa beleza reveste um lírio do campo, que é uma erva que nasce e seca numa mesma semana, ou às vezes no mesmo dia, imagine você. Você é a imagem do seu Filho Jesus, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus soprou o fôlego de vida dele em você. Deus te fez a obra-prima da criação. Se esse Deus que te fez a obra-prima da criação consegue revestir de beleza um lírio no campo, quanto mais você. Percebe o quanto a ansiedade é irracional, é falta de bom senso, é falta de lógica, é falta de raciocínio, é falta da gente parar e pensar. É o que Jesus está dizendo. Vocês ficaram completamente loucos, porque é isso que a ansiedade faz com a gente, irracionalidade, loucura. Deus cuida das aves do céu, Deus reveste os lírios do campo de tamanha beleza, e vocês estão lutando, ansiosamente inquietos com a vida. Vocês não são donos da vida de vocês, vocês pertencem a Deus, e Ele sabe o que vocês precisam. E aí no verso 21 ele diz, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quem faz essas coisas são os gentios. E o argumento principal de Jesus é a imagem do corpo e da vida e do alimento. Ele vai dizer, olha, o que é maior? O alimento ou o corpo e a vida que vocês têm? É o corpo e a vida, claro, não tem a menor dúvida. Então por que você está preocupado com o alimento? Porque se Deus que faz o alimento, Ele fez você, te deu vida, e isso é infinitamente maior do que um prato de arroz e feijão. Você acha que para esse Deus que fez o corpo e a vida, é difícil providenciar um prato de arroz com feijão? A irracionalidade da ansiedade é algo que precisa ser escancarado diante dos nossos olhos, desmascarado diante dos nossos olhos, para que a gente não entregue o nosso coração e a nossa mente a essa terrível distração e a essa terrível irracionalidade. Então Jesus responde aqui, e aí você pode juntar a tantas outras respostas que você possa dar para o que é ansiedade. Agora você junta essa resposta, que é a resposta que o Senhor Jesus nos dá. O que é ansiedade? É uma terrível distração e uma terrível irracionalidade. Vamos para outra pergunta. Segunda pergunta nossa do texto. Por quê? Aliás, como vencermos a ansiedade? Como vencer a ansiedade? Se agora eu já sei o que é ansiedade, agora a questão é como vencê-la? Bom, parece que a resposta Jesus já nos deu no final do verso 30. Olha aí na sua Bíblia, final do verso 30. Jesus diz, através de uma interrogação para aqueles homens: se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus dá um atributo para os homens ansiosos. E qual o atributo que Jesus dá para os homens ansiosos? Os ansiosos são pessoas de pouca fé. E percebe por que um cristão não pode ser ansioso? Porque se nós declaramos que temos fé em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus está em total oposição a uma vida de ansiedade. Então Jesus está dizendo que quem vive ansioso com comida, bebida, vestimento, essas coisas desse mundo, são pessoas de pequena fé. Bom, se Jesus afirma que esta ansiedade é resultado de pouca fé, obviamente que a resposta de como resolver o meu problema de ansiedade começa exatamente com
confiar em Deus e depositar nele toda a minha fé. Confie em Deus, por quê? Porque Deus sabe o que eu preciso. Veja aí, está aí no texto, dito com todas as letras. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, as coisas próprias da ansiedade. Agora, e para você que tem fé, olha o que Jesus diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, por que eu devo depositar a minha fé em Deus e confiar nele? Eu devo fazer isso porque Ele sabe o que eu preciso. Gente, essa informação é uma das informações mais importantes de toda a Bíblia. E eu vou te dizer por quê. Porque nem sempre nós temos coragem, ou até mesmo condição de dizer o que nós precisamos. A maioria de nós, para não dizer todos, para não generalizar, a maioria de nós tem compartimentos do nosso coração e da nossa vida, que são compartimentos que são secretos, não compartilháveis. Entre estes compartimentos está o compartimento daquelas reais, autênticas e dramáticas necessidades do nosso coração e da nossa alma, que nem sempre a gente fala. Coisas que só você sabe que você precisa. Coisas com as quais você tem sonhado, tem pedido a Deus, tem clamado, tem lutado diante de Deus. Algumas delas nós pedimos para outras pessoas nos ajudarem em oração. Nós pedimos oração na igreja, pedimos oração nos grupos, pedimos oração para irmãos queridos, para familiares, mas tem coisa que nem sequer a gente consegue pedir para que os outros orem e intercedam. E são normalmente estas coisas que enchem o nosso coração de ansiedade. Pois eu quero te dizer algo absolutamente importante nessa manhã: Deus sabe o que você precisa. Existe uma situação ainda mais dramática, que é quando nós sentimos uma tristeza terrível na alma, sentimos uma angústia no coração, ficamos ansiosos e nós tentamos descobrir o motivo e nem sequer nós sabemos. E temos que lutar com as armas humanas que temos. E para fazer isso, muitas vezes, nós abarrotamos as salas, as antessalas dos psicólogos, dos psiquiatras, dos analistas, para que eles nos ajudem, nos dêem uma resposta: o que será que eu preciso? E Jesus está dizendo: Deus sabe, o Pai sabe o que você precisa. Quando Jesus se junta com aquela multidão, Ele está dizendo: vocês estão preocupados com comida, com bebida, com vestimento? É sério que vocês estão preocupados e inquietos com isso? Vocês estão distraídos com isso? Vocês estão se entregando a essa irracionalidade? Vocês são homens de pequena fé. Confiem em Deus, porque Ele sabe o que você precisa. E é uma terceira situação. Se na primeira situação que eu disse para vocês, tem coisas que nós nem sequer compartilhamos que precisamos, na segunda situação, nós temos questões do nosso coração e da nossa alma que nós nem conseguimos saber o que nós precisamos. Nesse texto Jesus está afirmando: para você que nem consegue descobrir o que você precisa, Jesus sabe, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe. Mas eu quero afirmar para você também, que pode ser que a gente se iluda a respeito daquilo que a gente acha que precisa. E a gente fica às vezes pedindo para um, para outro, correndo, batendo em porta, trabalhando exaustivamente, exagerando em muitas coisas, para adquirir coisas que a gente acha que precisa. E quando Jesus disse: Deus sabe o que vocês precisam, Jesus também está dizendo: cuidado, porque essa ansiedade toda pode ser consequência de um equívoco seu, de achar que você precisa de algumas coisas que Deus sabe que você não precisa delas. Porque a afirmação positiva, ela também tem uma implicação negativa. Se Deus sabe do que eu preciso, Deus também sabe do que eu não preciso. E tem muitas lutas que nós enfrentamos na vida, que elas são exatamente para cumprir o propósito de Deus em nós, de nos desapegar de coisas que nós não precisamos. Nós lemos no início desse culto, Romanos capítulo 8. E no verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quando
eu estou passando por uma luta que está tirando coisas de mim, desde saúde a recursos financeiros desse mundo, a seguranças e estabilidades deste mundo, materiais, físicas. Se eu estou perdendo, eu só vou perder as coisas que Deus sabe que eu não preciso. Eu vou repetir isso. Se todas essas crises pelas quais você está passando, nós estamos passando, estão nos tirando coisas, se eu confio na palavra de Deus, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas que me estão sendo tiradas do meio da crise, é porque Deus sabe que eu não preciso delas. Talvez eu ainda não saiba disso. Portanto, não fique ansioso, porque a ansiedade é uma terrível distração e uma terrível irracionalidade. Antes, deposite sua fé em Deus, confie em Deus, porque Ele sabe o que você precisa. Jesus está dizendo, peguem um caminho diferente dos pagãos. Os pagãos é que ficam preocupados com as coisas desse mundo. Pegue um caminho diferente. Pegue o caminho da confiança em Deus, porque Deus sabe o que eu preciso. Ele é o meu general, Ele é o meu comandante, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. E como súdito dEle, eu confio inteiramente na direção que Ele me dá. É um tratado à dependência de Deus e da negação da autossuficiência. Porque relacionamento com Deus é isso. É total dependência dEle e total negação de uma suposta autossuficiência humana que nos distrai, que é irracional e que é próprio de quem não tem fé. Mas ainda respondendo essa pergunta, como resolver o problema da ansiedade, se num primeiro momento eu preciso depositar a fé em Deus e confiar que Deus sabe o que eu preciso, na continuidade Jesus diz, e passe a ocupar a sua vida fazendo o que Deus pede de você. Ou seja, eu confio em Deus e eu vou seguir a agenda dele, não a minha. Eu vou montar uma agenda para mim baseada na agenda de Deus para a minha vida. Como é que eu vejo isso no texto? Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Para aqueles que depositam sua fé em Deus e confiam no Pai, que sabe do que eu preciso, eu agora vou ocupar a minha vida. Isso aqui não significa deixar de realizar os trabalhos que nós todos temos condição de fazer com a profissão que Deus nos deu. Não, não é isso. Mas significa que o propósito maior de todos os meus movimentos, seja nos relacionamentos familiares, seja no meu trabalho profissional, seja no meu lazer, seja no meu encontro com os meus amigos, o propósito da minha vida não são os tesouros, mas o propósito da minha vida é buscar o reino de Deus, é fazer a vontade de Deus, é servir ao meu Deus, naquilo que Ele estabeleceu como ordem, como princípio para a minha vida. Eu busco a Ele, por quê? Porque a minha confiança está lançada inteiramente nele. Então, quando eu saio para trabalhar, eu vou trabalhar na condução que Deus dá para a minha vida. Vou tentar traduzir isso de uma forma bem prática. Eu sou um profissional numa determinada empresa. Quando eu leio o Novo Testamento e os princípios que Deus dá a respeito do trabalho, Deus me ensina que, aliás, do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Comer, ou seja, ele vai cumprir todas as suas necessidades elementares. Do trabalho de suas mãos comerás. Tudo irá bem. Está dizendo, olha, ele vai comer, ele vai se sustentar, e ele não vai ter nenhum tipo de tempestade que ele não se saia bem dela. Não é que não tem tempestade,
mas significa que ele atravessa bem qualquer tempestade. Tudo te irá bem. Ele diz, feliz será. Eu pergunto, quantas pessoas, você que está assistindo, você é feliz com o que você tem, oriundo do seu trabalho? Feliz será. Quando a nossa vida é orientada por este foco em Deus, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu trabalho com excelência, eu vivo com o que eu trabalho, eu sou feliz com o que eu tenho, e eu vou bem, mesmo no meio da tempestade. Eu estou juntando aqui muitos textos aqui para dizer isso. Quando eu entro no Novo Testamento, eu aprendo com a palavra de Deus o quê? Que eu não vivo ansioso porque eu não estou atrás das coisas. Eu não sirvo as coisas, mas eu confio em Deus, que Ele vai me ajudar a me vestir bem, como Ele veste os lírios do campo. Ele vai me sustentar, como Ele sustenta todos os seres sobre essa terra. Ele vai me dar as provisões. E eu confio que esse Deus, Ele vai me ajudar a ter uma vida com dignidade, pelo tempo que Ele escreveu para mim, porque lá no Salmo 139 diz que todos os meus dias estão escritos e determinados por Deus, antes que qualquer um deles houvesse. Eu vou viver o tempo que Deus escreveu para eu viver. O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz, olha, quando você estiver trabalhando, não sirva bem apenas debaixo do olho do seu patrão, porque lembre que você tem um patrão no céu que está olhando para você. Então você trabalha com excelência, porque o seu norte é Deus. Eu faço o meu melhor, não debaixo dos olhos dos homens, mas eu faço o meu melhor porque eu estou debaixo dos olhos investigativos do meu Deus. Deus disse para o patrão, você é patrão? Aqui nesse mesmo conceito, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você é um patrão, seja justo. Porque o apóstolo Paulo diz para os senhores, lá em Colossenses, e vocês senhores, lembrem que vocês também têm patrão no céu, tem um senhor no céu. Então não façam acepção de pessoas, porque Deus não faz. Ou seja, pague o que é justo, por aquele que trabalha para você. E a Bíblia tem uma orientação muito severa, uma recriminação muito forte, para aqueles que retêm o salário do pequenino que trabalha lá, e enriquece às custas do salário e do suor dos outros. Jesus diz que essas riquezas são amaldiçoadas, porque são mal adquiridas. Quando eu falo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus cita aqui, Ele está dizendo o seguinte, faça de Deus o norte da sua vida, siga pelos seus mandamentos, siga pelos seus conselhos, fazendo o que você tiver que fazer. Esse versículo 32 não é um chamado para que você abandone a sua profissão e vire pastor ou vire missionário. Não, é um chamado para que você seja um missionário, para que você seja um servo de Deus, para que você seja um ministro de Deus no lugar onde Deus te colocou para servir. Então, ao invés de gastar e ocupar o meu tempo inutilmente com a distração da ansiedade, com a irracionalidade da ansiedade, eu vou ocupar o meu tempo servindo a Deus dentro do lugar onde Deus me colocou. Ah, pastor, mas olha, se eu for fazer tudo certo na empresa que eu tenho, ou se eu como funcionário for dar tudo de mim, lá na minha primeira jornada, eu não vou conseguir fazer a segunda. E se eu não conseguir fazer a segunda, eu não consigo juntar dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, para fazer uma viagem assim, assim, assado. Se eu for absolutamente justo, simples, amável, e servo, como a Bíblia me diz ser, uns dos outros do meu local de trabalho vão pisar em mim, vão subir por cima de mim, e eu nunca vou chegar à presidência. Porque se eu não aprender a passar por cima de algumas pessoas, eu não chego lá. Jesus está dizendo, não é isso. Esse é o caminho oposto. E aí, essas palavras são interessantes, porque quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está buscar em primeiro lugar aquilo que é o padrão de Deus. E aí Jesus cita a sua justiça, que tem duplo sentido nesse texto. Primeiro tem o sentido da única coisa que pode me garantir acesso ao céu e o descanso eterno, que é a justiça de Cristo. Então quando ele está dizendo, busque o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, olha, busque a mim, porque eu sou o único que pode justificar você dos seus pecados. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido dessa justiça aqui é a ética do reino de Deus. Como é a justiça no reino de Deus? Bom, no reino de Deus, o maior não é o maior. O maior não é o que manda, o maior é o que serve. Opa!
No reino de Deus, a justiça pede de mim que eu cumpra o maior de todos os mandamentos. E para você lembrar, é só você adiantar aí o texto um pouquinho. Vamos lá, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Como se livrar da ansiedade? Confie em Deus e busque a vontade dEle. Faça o que Ele quer de você. E o que Deus quer de mim? Mateus 22, versículos 37, 38 e 39. Este é o grande primeiro mandamento. Aliás, verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E lá no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus diz: novo mandamento vos dou, aumentando um pouquinho o mandamento. Ele está dizendo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o padrão que Cristo nos dá. Então, quando Jesus está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, olha, sabe qual é o grande remédio contra a ansiedade? Ocupe-se em fazer a vontade de Deus. Se ocupe em fazer aquilo que Deus espera de você, porque você não pode fazer o que Deus faz. Deus cuida das aves, Deus cuida do lírio do campo, Deus cuida de você. Não tente fazer o trabalho que é de Deus. E Deus vai cuidar de você através do trabalho que Ele te deu, da situação que Ele te deu. E você vai caminhar dentro dessa situação buscando excelência. Por quê? Porque o seu padrão é o padrão do reino de Deus. Então você serve bem, então você governa bem, se você for o que lidera. Então você ama a Deus acima de todas as coisas, e então você ama o próximo como a ti mesmo. Teu padrão é Cristo. Você tem uma justiça que sobressai a justiça dos homens, porque a sua justiça é determinada pela ética do reino de Deus. Isso por si só, irmãos, é ocupação para a vida toda da gente. Mas com uma diferença da ocupação que a ansiedade gera. A ansiedade te ocupa o dia inteiro, te cansa, te sobrecarrega, mas ela não te dá resultados. E pior, quando chega a noite, ela não quer te deixar descansar. E ela te escraviza, e você não dorme, não descansa, e você não recobra o fôlego. O reino de Deus é um lugar de muito trabalho, porque o reino de Deus está aqui entre nós. Para onde quer que você olhe, existe algo para o reino de Deus, para você cumprir. Lá no seu lugar de trabalho, na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, na igreja, nos hospitais, nas favelas, em todos os lugares, existem demandas do reino de Deus. E eu posso me ocupar dessas demandas, e eu posso até cansar esse corpo com essas demandas. Mas quando eu chego na minha casa, eu sei que as promessas de Jesus, elas são indiscutivelmente estáveis. Ele diz, busca o meu reino e a minha justiça, o reino de Deus é a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nunca vai faltar pão na sua casa, nunca vai faltar roupa para você e para os seus filhos, nunca vai te faltar um teto, porque o seu Pai Celeste, o nosso Deus, Ele sabe do que você precisa. Então não perca o sono com isso. Não se entregue a essa distração e essa irracionalidade. Antes, confie em Deus, deposite toda a sua fé nele, e se ocupe de fazer o que Ele pede de você. E o versículo 34, encerrando, diz, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo, nesse mundo caído, que é o nosso mundo, todo dia você terá uma dose de maldade para enfrentar. Mas o nosso Deus, Ele nos dá uma ordem, não fiquem inquietos com isso. Não fiquem inquietos. Enfrente hoje os males de hoje. E aí eu quero associar aqui várias promessas do Senhor Jesus. A primeira delas é a mais importante.
eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para vencer os males de hoje, eu e você temos a companhia de Cristo. Ele não vai nos deixar sozinhos. Segunda promessa, Jesus disse: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Jesus venceu e a vitória dele é nossa. Significa, nós vamos vencer também os males deste dia e desse tempo. Terceira promessa que nós já lemos, que nos é apresentada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os males de hoje, eles vão contribuir para que, quando esse dia terminar, eu esteja mais próximo de Deus, eu esteja mais parecido com Cristo, e eu esteja mais disciplinado, aparelhado, transformado do que eu estava ontem. Porque tudo o que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E portanto, no final desse dia eu estarei mais parecido com Cristo do que eu estava ontem. Irmãos, isso é o remédio para a ansiedade. É vivermos a vida que Deus quer que nós vivamos. Não é sem esforço, sem trabalho. Eu vou encerrar usando um exemplo interessante. Eu estava lendo essa semana que uma árvore grande, como essa que nós temos nas ruas de Assis, uma árvore grande ao longo do dia, ela faz um esforço para retirar água do solo, que alguns biólogos, eles descrevem esse esforço ao esforço semelhante que um homem gastaria para retirar a água de um poço, o equivalente a 300 baldes de água de um poço de aproximadamente 3 metros de profundidade. É óbvio que para quem mora aqui no estado de São Paulo, isso é muito incomum, mas eu cresci no interior e vivi em algumas cidades como Rolim de Moura, interior de Rondônia, Pimenta Bueno, também lá, interior de Rondônia. Não havia água encanada em várias casas que nós moramos. Inclusive eu e meu pai, em algumas ocasiões, cavamos poços em casa, porque todo mundo tinha poço em casa. E lá no poço construía-se uma caixinha, e nessa caixinha tinha lá uma manivela, que a gente chamava, eu não sei que nome que dá aqui, mas aquela manivela chamava sari, um tronco de madeira, uma manivela mesmo, você girava. E ali naquele tronco ficava enrolada uma corda e a gente tinha que tirar a água de lá. Como eu, menino, sempre fui truncudinho, fortinho, a minha missão em casa, no dia em que minha mãe tinha que lavar roupa, era tirar aqueles baldes de água lá de baixo. E tinha poço às vezes mais fundo, até que 3 metros. E eu estava ali, engrossou os braços. E lendo esse exemplo aqui, eu achei muito curioso, lembrei um pouquinho do passado. E me fez pensar, para quem acha que uma árvore está simplesmente crescendo aí, achando que isso acontece sem nenhum tipo de esforço, é errado. Existe um esforço colossal da árvore para extrair água do solo, das folhas produzindo ali energia o dia inteiro para manter essa árvore viva. Elas fazem isso sem pensar, elas foram criadas para fazer isso. Deus nos chamou para fazer muitas coisas, e muitas delas, para não dizer todas, envolvem muito esforço. Mas quero dizer uma coisa, Deus não te chamou para ficar ansioso. Deus não te fez para sofrer de ansiedade. E Deus não quer que você fique ansioso. Muito pelo contrário. Deus quer que você confie nele. Que você faça o que ele te aparelhou para fazer. E confia nele de todo o coração. Busque o reino dele, viver de acordo com a vontade dele. E você verá que mesmo que aconteça um aparente sucesso dos que fazem o contrário, em detrimento de talvez um aparente fracasso de você que está fazendo a coisa do jeito certo, confie em Deus. Deus sabe o que você precisa. Talvez aquele tesouro alcançado pelo inquieto, ansioso e pagão vai lhe trazer um grande prejuízo. E não chegar lá para você é um grande benefício, porque afinal de contas, nós servimos ao Rei da Glória, e aqui nesse mundo, nós somos peregrinos em terra estranha, e qualquer coisa que nos amarre demasiadamente nesse mundo, não é bom,
Muito pelo contrário, é mal. Que Deus nos ajude, que Deus ajude você a vencer a ansiedade. Porque no final das contas, aquele que é o único que pode nos dar essa vitória, se chama Jesus Cristo. Por Ele devemos viver, nele devemos confiar, e a sua vontade devemos fazer. E nem um minuto da nossa vida deve ser desperdiçado com ansiedade.